E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo tudo que o Craque Miller e o pessoal lá do Mesa Redonda falaram do São Paulo e também do substituto do Zubeldia. Quem você acha que deve ser o técnico para substituir o Zubeldia? Crespo ou Dorival? Deixe a sua opinião e também tudo sobre o empate vergonhoso do São Paulo contra o Sport. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tem vídeo aqui no canal todo dia, além dos vídeos, lógico, eu trago a minha opinião pra gente debater e comentar muito sobre o Tricolor. Vamos assistir o vídeo junto, no final do vídeo, você sabe, eu volto, a gente vai falar muito do substituto do Zubeldia e também sobre a partida horrível de ontem. Crédito extra, deixa na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Miller, esse cenário todo, vai, esse cenário todo, a postagem, o biquinho do Zubeldia, vai na torcida, copinho no chão. Da incomodação do Zubeldia, qualquer treinador fica incomodado, não é só ele, qualquer treinador. Ele respondeu legal. Só que a incomodação dele não foi o segredo foi a resposta dele, foi uma resposta coerente e inteligente. Foi. Beleza. Mas todo mundo sabe, como disse o Xará, é uma questão de primeira e segunda derrota, a próxima derrota ele cai. Poderemos domingo aqui, deixa eu bater na madeira, não tô secando, mas vamos por né? Sim, Toma um sacode na Libertadores, perde do Galo. Eu espero que o São Paulo perca a próxima partida e que o Dorival volte. Até porque o Dorival tirou o São Paulo, ganhou a Copa do Brasil, um título inédito. Em cima de quem? Em cima do Flamengo. Quer dizer, então esse título que o Dorival resgatou a confiança do time todo. Então o Dorival, pra mim, tem que ser o próximo treinador do São Paulo. São duas pedreiras, hein? Mas vem cá, mas será que dois raios caem no mesmo lugar? Pois é, eu acho que pro Dorival é muito trabalho. Arriscado assumir o São Paulo agora. Exatamente, tem que olhar esse lado também, não pode só o lado do São Paulo. Agora, tem que olhar o da lado mesma do forma Dorival. que o Diniz, né? Exato. É a mesma coisa do Diniz. Quer dizer, são O dois desgaste do Zubeldia não veio no jogo de hoje, já vem maturando, E né, o principal componente desse desgaste é a resistência dele em utilizar jogadores formados na base. Porque o São Paulo ele precisa que esses jogadores sejam lançados para vender e fazer O dinheiro. Rian, gente, que a Copa São Paulo que teve o garoto, Rafa, foi pra jogar. Ele colocou um garoto ontem. Entrou bem, hein? O Alves? Um minuto. É. Um minuto? Aí não dá, né? Quer dizer, então, mas eu acho que essa porção, o Zubeldia, assim, você não vai exigir que um Fusca ande como Ferrari. Claro. O Zubeldia, essa porção dele é essa aí, ó. Ele é limitado mesmo. O galera tentou bater na parte, obviamente, alta, a bola subiu demais. Bateu tiro de meta, cara. E aí, Miller? Você não viu o atacante do Vasco, o Vegete. Veguete. Igual o Caleri, pô. O pé bom dele é a cabeça. Entendeu? O Caleri, isso que ele fez aí, pra mim não é novidade nenhuma. Até porque, olha como ele bateu. Aliás, o Caleri, Miller, pra você saber, o Caleri bateu... Ele bateu de Exatamente. Miller. Nem foi de chapa. NFL exatamente. ia ser um sucesso. O Caleri bateu 19 pênaltis, Fio de gol. perdeu 7. Perdeu Nossa, 7. Ali era pro Luciano bater. O Luciano tinha que bater o pênalti. Mas não o Caleri. ainda por falar em pênalti, tem o lance do pênalti aí, Fini, pra mostrar pra gente? Tinha bola. Nunca vi isso. Porque quando... gente, só pra gente dizer que não vamos passar batido, São Paulo e Palmeiras, né? Teve aquele pênalti lá que não foi do Arboleda no Vitor Roque. O São Paulo gritou, esperneou. Mandou carta. E quando eu vejo isso daí, eu falei, bom, agora é a hora, depois do jogo, dos técnicos, né? Do técnico, o Zubeldia, a diretora de São Paulo na sala de imprensa, falou, ó, lamentavelmente a arbitragem errou, a arbitragem erra pra todo mundo, porque não foi pênalti. Ninguém falou nada. Não teve carta, não teve... Isso é pênalti aonde? Alguns dos senhores... Cara, e o árbitro deu e o pior, é o VAR não ter corrigido. Gente do céu, que pênalti foi esse? Que loucura é essa? É o que a gente sempre fala aqui, a arbitragem é horrorosa. Não há lá de tendência pra A ou pra B, a arbitragem é horrorosa. Né? Sabe o que dá a impressão, Garrafa? Que os árbitros nunca jogaram futebol. Porque tá claro que o contato que o Duqueiroz tem no Luciano não é o suficiente pro Luciano cair, ser derrubado e ser marcado pênalti. Qual foi menos pênalti? Se é que existe esse termo, me permite. Qual foi menos pênalti? Esse foi menos pênalti do que o do Vitor Roque no Arboleda. Eu acho o contrário. Também concordo. Eu acho o contrário. Porque é pelo gesto do lembra chute disso, do ó? Duqueiroz. Eu tive muito mais impressão de pênalti esse do Duqueiroz pelo jeito que ele foi. Ele não pegou. Não, tira mas esse ele tem aí. parece que... Olha Olha lá, ó. Esse ainda dá pra dar uma discussãozinha, Sim. vai.
O outro nem discussão. Não, mas o Du, é que o Duqueiroz Eu também parece acho que que os dois ele não vai tem mais. discussão. O Duqueiroz parece que ele O vai Dudu com ainda tem mais- um pezinho ali que fala lá, tentou, depois recolheu. Agora, é que tem uma coisa que é o seguinte, ô Garrafa. Você tem o mérito do atacante, que aí eu acho que o Miller pode falar um pouco melhor do que eu, que tem o cara que sabe cavar um pênalti bem feito, né? É o cara que vai amarrar uma Mas bola. no mundo do VAR isso ficou mais difícil. Sim. Por exemplo, o lance do Vitor Roque, pra mim, é exatamente o lance do Branco com a Holanda em cima do Koeman, 94, quartas de final, que saiu o gol do Brasil 3-2. É igualzinho. O Branco vai pra cima da perna do Koeman, tromba a coxa com coxa e cai. Que foi o que aconteceu com o Vitor Roque. Ele vai de coxa. Pum, vou trombar. Ó. Foi o lance do Branco. Ó lá, caiu, pum. E aí fica naquela dúvida, o árbitro não tinha VAR, nada, tomou a decisão da falta. Mas com o VAR aí você fica claro. É difícil. Mas aí agora, com o VAR não é indiscutível. sem Exato. sem Agora, o com VAR, uma câmera assim, Põe o do aproximada. Luciano, põe o do Luciano aí, porque senão vai parecer Agora, que o eu do tô voltando nesse Luciano, lance. ele é um pouquinho mais espalhafatoso. Entendeu? Porque tudo bem, há uma tentativa de toque do menino, mas, pô. Ele tira o pé, aí o Luciano caminha um pouco e fala, vou cair. Entendeu? Há mais contato no lance do Arboleda e do muito Vitor mais. Roque Porque ele vai pra do cima. Luciano com os Olha zagueiros. lá, que vai pro embate. Olha lá, ó. Ele vai lá e cai O Luciano depois. é aquela coisa, né, Melê, que o cara recebe o toque e já... Mas isso colocado, Alex, me Rafa, permite. mas é mais absurdo que eu acho, o mais absurdo é o árbitro que tá em cima do lance, sem ninguém na sua frente, e marcar o pênalti. Mas é Olha, arbitragem. olha só o árbitro ali, ó. O árbitro. nessa ele tá Muito bem em cima. colocado Ele ele. tá bem, muito bem colocado. Ele tá Mas melhor colocado. Mas é a arbitragem brasileira e eu quero dar mais subsídios ao Miller, que agora eu quero discutir que o bicho pegou pro lado do Zubeldia. O São Paulo recebe, com todo respeito, eu amo o Sport Clube Recife, né? Campanha maravilhosa na Série B, ascendeu a Série A, veio de uma derrota na Copa Nordeste, mas está classificado. E aí você espera o quê? São Paulo e Sport no estádio do Morumbi, você espera que o Sport vai vir te atacar? Claro que não. O Sport vai tentar arrancar um pontinho, levar um pontinho na estreia do Brasileirão, lá pro Recife, Praia da Boa Viagem e tal, Ilha do Retiro, e de boa. O seu Zubeldia, é verdade que sem Lucas e sem Oscar, mas ele aparece com 3 zagueiros e 3 volantes, como diz o mestre. 3 volantes e 3 zagueiros para jogar contra o Sport. Aí deu no que deu. Deu no que deu. O Rafael e a torcida do São Paulo ficou pé da vida quando sai a escalação. Redes sociais, a torcida já começou a falar, né? Durante o jogo foi a mesma situação. O Rian só entrou isso é um absurdo. nos minutos finais por causa de uma concussão, né? Quando teve o problema com o jogador, a torcida vaiou. Não o Rian, que foi destaque na Copa São Paulo. O Zubeldia que não colocou. E faltando 3 minutos para acabar o Né? jogo. O André Silva, que era titular, começou no banco, optou pelo Caleri, mexeu nas laterais. O Rafael Miller foi questionado, o goleiro de São Paulo, na zona mista, sobre esse esquema optado pelo Zubeldia. Vamos ver o que o Rafael falou sobre o esquema de 3 zagueiros e 3 volantes para jogar com o Sport no Morumbi. E aí o Miller, na sequência, fala com a bancada. Vamos lá, se liga na tela. Eu acho que foi mais pelo o clima que vai ficando, porque nós tivemos um pênalti, nós tivemos algumas boas jogadas no início, e aí depois, com o decorrer da partida, o tempo passando, e aí 11 jogadores deles atrás da bola, então assim, e eles preparando para o contra-ataque. Então a gente tinha que ter uma certa segurança realmente nesse controle de bola, rodar de um lado para o outro, ter paciência. E isso vai fazendo com que o tempo se passe e vai criando aquele clima de ansiedade para que a gente possa ganhar o jogo, de sair na frente ali. Então isso é natural, até nós dentro de campo às vezes ficamos ansiosos em querer acelerar e acabamos errando um pouco mais por querer acelerar mais do que devia. Então assim, isso é natural. Bom, tá aí o Rafael tentando justificar. Não, ele falou e não falou nada. Pelo amor de Deus. Ele tentou Resolve justificar. o problema, vai, Ficou Miller. pior. O que é pra falar, Miller, numa hora dessa? Ficou pior. Olha, é bem verdade que o jogador não pode expor, né? Senão ele tá Claro, feio. claro. Comentar o sistema tático do Ele treinador. não pode, é verdade, bem verdade. Mas falar o que ele falou aí, que não falou nada, pelo amor de Deus. Mas e você, acha o quê dessa formação que o Zubeldia colocou? Primeira coisa, os treinadores não reclamam de calendário? Não tem tempo para treinar, aquela coisa toda. E vocês sabem muito bem, 21 dias preparando o time, preparando para jogar com 3 zagueiros, 3 volantes, 50... Pelo amor de Deus, pô. E um dos zagueiros que não é nem o melhor deles, porque o Ferrarese é melhor que o Sabino, já começa por aí. Mas olha só, eles tinham somente o Pablo lá na frente. O tradicional 4-5-1. Um atacante lá na frente,
3 zagueiros do São Paulo marcando o Pablo. Que nem é tão ágil, né? O cara 3 volantes, um marcando o outro. Um marcando o outro. Ou seja, não dá pra você jogar. Tem jogo. O time do Sport é um time fraco. Vai lutar pra não cair na Série B. Isso é fato. E a torcida concordou com você, porque, ó, vamos ouvir, né? As vaias direcionadas ao Zubeldia após a partida e até durante o jogo. Vamos lá, tem o áudio, sobe o som aí, vamos ver? Vamos lá. E com a sombra do Dorival Inclusive o agora? Diniz. Diniz era um que estava sendo sondado pelo São Paulo recentemente. Com o Dorival na praça, vocês acham Dorival que... tem mais um nome e aí você vê a postagem toda muito bonitinha, fofinha do Casares com ele. Então na tela, vai. Mais uma dúvida que eu tenho. Ah. Se o Dorival assumisse hoje o São Paulo, ele não teria que abrir mão do contrato que ele tem com a CBF? Chico, até o mas final? os caras pagam. Esse negócio de mundo se resolve, Chico. Olha lá. Não se preocupa. Será? Ó, já que o Facincani falou, o nosso Fini, diretor, tá aqui atento, né? Ele, como palmeirense, ele também quer jogar. Ele quer pôr gasolina. Ele é jornalista, mas se puder um respinguinho de gasolina no São Paulo, ele vai tocar. Aí falou do Casares, tá aqui, ó. Na sexta-feira, Dorival. Aliás, demos essa informação no Gazeta Esportiva, né? Na quinta-feira. Falei na quinta-feira da informação do Dorival já era e de que Jorge Jesus, muita gente falava do Ancelotti, eu disse, conversei com alguém lá do Real Madrid, ligado ao Ronaldo, disse que chance zero do Ancelotti e que a bola da vez era o Jesus e tá caminhando para isso. E aí na sexta-feira o presidente do São Paulo, que foi chefe de delegação, né, Alex? Ele posta essa foto do Dorival. E o que diz a postagem, Alex? A vida é feita de ciclos, algumas situações difíceis. Porém, o futebol é apaixonante e também faz amigos. O Dorival é um dos amigos que o futebol me trouxe. Além do meu convívio diário com o Dorival no São Paulo, pude estreitar ainda mais a nossa relação quando fui chefe de delegação da seleção brasileira na Copa América. Profissional competente e de grande caráter. Amigo, curta a família, o lindo netinho e descanse. Abraços a todos da sua comissão técnica que também estão deixando a CBF. Boa sorte a todos. Só faltou completar. Até breve. Isso poderia... Me aguarde semana que vem, hein? Isso poderia ter sido feito Curta no uma telefone, semana hein? de folga que já você chega aqui de Poderia novo. ter sido feito por telefone. É você fazer declaração de amor pra ex, é a sua mulher pegar seu telefone e falar, que é isso? É o Zubeldia nisso, velho. É o famoso, eu conto, você conta. Fritou, né? Fritou Aí, última o negócio não Você acha para isso aí. normal no futebol? Não é possível. Ô, gente, o negócio não para aí, velho. Não para aí. Novar ficou incomodado e sabia que a pressão ia aumentar. Deu um sorrisinho estranho, né? Pode, só frisa no sorrisinho dele como é que ficou, a hora que citou. Porque aqui, não, vocês estão querendo fazer agir. Não, então, nós estamos mostrando. A gente mostrou a Leila, mostrou ela sorrir. Aqui assim. No mínimo ele viu a postagem do Casares. Dá uma olhada, olha lá, ó. Ou não? Quando fala o nome do Dorival, atenção. Dorival, quer ver? Aí. Ele sabe. Aí já vem lá de sexta-feira a postagem. Então, Bacégio, você como setorista do São Paulo, não estou dizendo hoje, digo sempre, é um das nova geração, eles é pais aí, de nova geração, é dos melhores. E, obviamente, tá a informação. São Paulo estreia na Copa Libertadores contra Tajeres em Córdoba, né? Sem Lucas. Sem Lucas. Quero saber se o Oscar pode jogar ou não pode jogar. E qual é a possibilidade, o que depende. Tá ameaçado, não tá ameaçado com tudo que você viu e com tudo que você sabe, Bacégio? Garrafa, conversando com muita gente lá de dentro do Morumbi, a pressão sobre o Zubeldia é muito grande por parte dos cardeais, por parte dos conselheiros, sobretudo os conselheiros da velha guarda, digamos assim. Mas, pelo menos por enquanto, a diretoria do São Paulo, Belmonte, Rui Costa, o Júlio Casares, estão dando mais tempo para o Zubeldia. O tempo pode ser na segunda rodada do Brasileiro? Vou fazer aqui. derrota. Com certeza. Porque é o seguinte, vamos supor, perder pro Tajeres... Toma um sacode na Argentina e toma outro sacode lá em Minas Gerais pro Cai? Atlético Pode cair? Mineiro, aí eu já acho que a conversa muda de Olha só, Aí aí o é o sacode da Argentina já derruba. Claro. Ô, Garrafa, a situação do Zubeldia, para nós que estamos no futebol há tantos anos, tá na cara. A pergunta não é se vai cair. É quando vai cair. quando e ponto final, não tem mais. E assim, não me surpreende uma articulação, por exemplo, o post do Casares, porque se a gente fizer um exercício e lembrar, quando o Crespo foi demitido num dia, na manhã seguinte o Rogério Ceni estava no CT, inclusive tirou foto com a comissão técnica toda do Hernan Crespo. Então, é possível que teve a postagem já uma ligação posterior? Eu não posso dizer não. isso. Mas, Eu não posso dizer mas isso. não seria surpresa? Mas não seria surpreendente Mas não já foi ver uma subido. articulação nos bastidores para que isso se E São Paulo já viabilize. fez isso outras vezes. Na dinâmica da bola, isso é normal.
Exatamente. Ou seja, os 2 próximos jogos, Miller, pro Zubeldia, são decisivos. Se eu puder confirmar com o Bacégio isso, a história do Diniz, ela teve uma procedência? Sim. Parte da diretoria vê com bons olhos o possível retorno do Fernando Diniz, mas também outra parte da alta cúpula tricolor se opôs a isso. Então é um cabo de guerra, opiniões divergentes Mas o no Dorival- mais alto o núcleo Dorival do já São uniria Paulo. mais, você acha? O Dorival Júnior já é um consenso Mas maior. chegaram a entrar em contato? Chegar a entrar em contato, pelo que eu tenho de informação, não. Mas foi um nome debatido. ganhou força, nome que Foi ganhou um nome força. que chegou à mesa da diretoria do São Paulo. Miller, Pois é, meus amigos, ontem o São Paulo conseguiu a façanha de empatar com o Sport, um time que recém subiu da Série B, no Morumbi, com 40 mil vencedores e heróis que foram assistir o jogo. O primeiro tempo horrendo, fora o pênalti, o São Paulo não criou absolutamente nada. No segundo tempo, o São Paulo até criou alguma coisa. E sabe o que é engraçado? Ontem eu postei o vídeo e muita gente falando calma. Ah, o Sport isso. E aí eu fico pensando, cara, ontem o Flamengo empatou com o Internacional e hoje o Palmeiras empatou com o Botafogo. Vocês acham que quando o Flamengo pegar o Sport no Maracanã, o Flamengo vai empatar? Vocês acham que quando o Botafogo pegar o Sport lá no Newton Santos, o Botafogo vai empatar o jogo? Quando o Internacional pegar o Sport lá no Beira-Rio, o Inter vai empatar o jogo? O jogo de você empatar é o jogo fora de casa. É o São Paulo e Flamengo lá no Maracanã que você pode empatar. É o São Paulo e Botafogo lá no Engenhão que você pode empatar. É o São Paulo e Internacional lá no Beira-Rio que você pode empatar. Esse é o jogo de você empatar. Não é um jogo contra um time pequeno em casa. E a galera... E não é só pelo o resultado do jogo. Não é só o resultado. As pessoas têm que entender que uma coisa é você tentar e não conseguir vencer o jogo. Outra coisa é você ser um time completamente perdido e não ter ideias de jogo. Ontem eu estava assistindo um jogo de alto nível, Flamengo Internacional. O Flamengo às vezes controlava o jogo e o Internacional saía no contra-ataque, cara, assim, dava gosto de ver. E o São Paulo, qual é a jogada do São Paulo? Como o São Paulo trabalha a bola? Qual que é, assim, o estilo de... Qual é o estilo de jogo do São Paulo? O Zubeldia teve 20 e tantos dias para trabalhar o sistema. E aqui eu sei e quero pontuar. O São Paulo está sem os seus 2 melhores jogadores. Lucas e Oscar. Ok. Mas justamente por isso, não faz nenhum sentido você entrar com 3 zagueiros e 3 volantes. Não faz nenhum sentido isso. Você tem um jogo contra um time pequeno dentro do Morumbi sem os seus 2 melhores jogadores. O problema do São Paulo com o sistema de 3 zagueiros não é a defesa. É o sistema ofensivo. Quando você joga com um quarteto, ok. O São Paulo realmente se torna um time exposto. Mas ontem, você estava com 3 zagueiros, você não precisava de 2 volantes. O jogo de ontem, eu disse isso e repito. O jogo de ontem era um jogo para você ter um volante. Você coloca o Alisson, ou então o Luiz Gustavo de primeiro volante. Você colocava o Matheus Alves de meia direita. Você colocava o Luciano de meia esquerda. Por mais que eu odeie o Luciano como meia, mas seria uma alternativa você colocar o Luciano, ou mesmo o Marcos Antônio de meia esquerda. E você colocava 2 atacantes. Você não precisa defender, cara. O Sport não vai ser um time que vai atacar você no Morumbi. Você vai ter 3 zagueiros e mais um volante. Um volantão, um primeiro volante lá. Você precisa atacar, você precisa ter meias. Olha a criação do São Paulo ontem. Olha o que o Luciano rendeu. E ele ainda saiu revoltadinho. Como se ele tivesse destruído no jogo.
E ele não fez absolutamente nada. Ah, mas ele cavou o pênalti. Cara, isso foi aos 3 minutos de jogo. Fora isso, o Luciano mandou dentro de campo. Foi um a menos. Tanto é que quando o Matheus Alves entrou, deu outra dinâmica do meio de campo. O Matheus Alves procurava o entre linhas do esporte para receber. Às vezes ele errava as jogadas, ele errava. Mas porque ele é jovem, mas pelo menos ele tentava algo diferente. Ele não se escondia, ele recebia a bola o tempo todo. Ele tentava a inversão de jogo, tentava o passe para frente, tentava a arrancada, tentava o drible, tentava o chute de fora da área. Um moleque de quê? 20 anos de idade? Mas o nosso camisa 10 sai revoltadinho porque foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo. Como se estivesse amassando. Como se estivesse dando uma aula de futebol. Uma aula de futebol. Vocês viram um lance no primeiro tempo? A bola veio pingada, chutada da zaga lá do Sport. Ela quicou, se eu não me engano, foi ele e o... Eu não me lembro agora se foi ele e o Wendel ou se foi ele e o Alisson. Que ficaram dominando a bola de cabeça um pro outro. A bola veio pro Alisson, ele deu pro Luciano, o Luciano devolveu pro Alisson, o Alisson devolveu pro Luciano, o Alisson passou. A bola quicou, o Luciano foi fazer uma embaixadinha e perdeu a bola. Esse é o nosso camisa 10. Mas o problema tá longe de ser só o Luciano. O problema é a escalação errada do Zubeldia, a demora ao mexer, é colocar o Rian Francisco. Ele colocou o Rian Francisco nos acréscimos dos acréscimos. O nosso último problema é o Luciano. O time não tem padrão de jogo. E pior, além do time não ter um padrão de jogo, o time, como ele escala mal, o time rende pior do que deveria. Uma coisa é ele escalar certo e o time não render. Nós vamos ver que o problema são os jogadores. Outra coisa é ele escalar mal. O time já entra errado. Como que vai render um time que entra errado, que é escalado errado? Alguém me explica. Então, cara, é uma vergonha isso. É inaceitável. E aí a torcida do São Paulo tá pedindo... Tá bem dividida, principalmente aqui nos comentários dos vídeos. Muita gente falando que não quer o Dorival, por conta que no melhor momento do São Paulo dos últimos tempos, o Dorival simplesmente abandonou o São Paulo, e isso realmente é uma verdade. O Dorival, ele ia ter pré-temporada, ele ia ter um elenco montado por ele ia ter tempo de trabalho, ele ia ter a confiança do time, a confiança da torcida, e boa parte da torcida querendo o Crespo, porque o Crespo, quando pegou o São Paulo, era um time bem limitado tecnicamente, tinha poucos bons talentos, pô, era um time que tinha Reinaldo, era um time que tinha Pablo. Olha o time do São Paulo que o Crespo pegou. Mas foi um técnico que, mesmo de longe, o Crespo não pegou a torcida, teve uma identidade com a torcida, teve uma simbiose, teve uma conexão, porque ele sabe o que significa ser São Paulo. O Zubeldia, essa está sendo o primeiro grande teste do Zubeldia, porque ele só treinou equipes medianas do futebol sul-americano. O Crespo já treinou o São Paulo, ele sabe como é o futebol brasileiro. Quando ele caiu a primeira vez, ele caiu de paraquedas. Falaram para ele que o Paulista era a prioridade, ele conquistou o Paulistão, mas o time se dilacerou para o Campeonato Brasileiro e nem tinha um time tão bom assim para o Campeonato Brasileiro. Tanto é que o Rogério teve que chegar, o Rogério, assim que chegou, subiu umas peças e fez algumas contratações pontuais para aquele time começar a render. E o Crespo ganhou rodagem e experiência indo treinar lá no Catar. Porque o futebol do Catar é um futebol, cara, bem competitivo pelos jogadores que estão lá. O Catar tá contratando todo mundo. Então eu acho que o ciclo do Zubeldia tá se findando e que o melhor nome para assumir o São Paulo seria o Hernan Crespo, pela identificação que ele criou com o São Paulo e por ser um técnico que melhorou
provavelmente tenha melhorado na sua carreira nesses anos que ele deixou o São Paulo, saiu, se renovou, melhorou. E com certeza o Dorival, se ele não tivesse feito o que fez, de deixar o São Paulo na mão, ele poderia ser um bom nome para o São Paulo pelas peças que lá estão. O futebol do Dorival é um futebol que é interessante. É um futebol que constrói por dentro. Constrói muito por dentro. Por que o Dorival não deu certo na seleção? Porque a seleção não tem um 10, é uma vergonha. E porque a seleção só tem pontas. O Dorival não é um técnico que sabe jogar com pontas. O Dorival é um técnico que monta os seus times para criar por dentro. E aí você tem um time que você tem o Oscar, você tem o Lucas, você tem o Caleri, você tem essas 3 peças para você triangular por dentro, além do Marcos Antônio, do Alisson. E aí, numa mudança de sistema para um contra-ataque, que é outra arma do Dorival, quando o Dorival treinou o Ceará, o Ceará era um time de contra-ataque. Letal. Então são 2 coisas que o Dorival sabe fazer. Um time que constrói por dentro e um time de contra-ataque. Não um time de pontas. O São Paulo tem quem de ponta? O Ferreirinha. Mas acho que se... não é em si, é quando o Zubeldia realmente for mandado embora, o Zubeldia, o Crespo, é o melhor nome para assumir a vaga. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!